Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Margarida, decora isto. 3, 5, 7. Estás-me a dar a chave do Euromilhões? Não, é para tu acertares quando estiveres a fazer a mala. Do Avesso, um podcast sobre moda, com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. Falas quase de certeza de uma das regras seguidas para estas coisas, não é? 3 partes de baixo, 5 partes de cima e eis que ficamos com 7 dias de essenciais para usar. Mas há muitas outras formas. Tens uma que vai de 1 até 6. Um chapéu, 2 pares de sapatos, 3 partes de baixo, 4 partes de cima, 5 pares de meias e 6 pares de cuecas. Isto é suposto estar para 15 dias. E tu espera que ainda há outra, que é ao contrário. Ai, Deus do céu. Vamos lá. É o método 5, 4, 3, 2, 1 e não, a seguir não se diz a ação. Basicamente temos 5 partes de cima, 4 partes de baixo, 3 pares de sapatos, 2 camadas exteriores e um conjunto de acessórios. Ai, agora eu já não sei o que é que hei de fazer. Isto de férias está a dar muito trabalho. Calma, tens ainda coisas mais simples que Ora bem, prometem vamos a dar isso. para 27 looks, imagina. Já é muita coisa, sim. Chama-se 333 e é muito minimalista. 3 partes de cima, 3 partes de baixo e 3 sapatos. Bom, vamos assumir que a roupa interior é outro capítulo, claro. Tu sabes que também há uma regra de ouro que diz para levar metade do que estávamos a pensar originalmente, não é? Sim, tens de levar o dobro do dinheiro, Também não é? convém, sim, exato. Para mim o essencial com o tempo é viajar leve, ou seja, levar o menos possível na mala, para não ir tão carregado. Sobretudo quando falamos das férias grandes de verão, conseguimos dispensar assim os acessórios mais quentes. Primeira coisa na mala, Margarida, para mim é essencial, fatos de banho. Parece simples, não é? Mas nem sempre é. Não é, não é. Até porque é um registro em que, por vezes, pede mais do que uma roupa por dia, por mais descontraído que seja. Sim, tu tens que pensar nos momentos água salgada e água doce, como eu lhe costumo chamar, na roupa dita de praia, não é? E depois no vestir pós-banho, não costuma ser a mesma coisa, não dá muito jeito, mesmo que não tenhas um jantar formal pela frente, queres sentir assim um bocadinho mais lavadinho, não é? Sim, uma das chaves mestras é apostar nos básicos e neutros. Pois é, aqui sim. Peças que combinam todas umas com as outras, com um puzzle fácil, ou então apostares em vestidos e macacões que na prática já fazem um look completo. Integral, não é? Sim. Um dos truques para elevar os looks é apostar em acessórios mais statement, não é? Como costumam dizer. Fazem a diferença por cima de um simples top branco, ou de uns calções práticos, ou até de um vestido maxi assim mais fluido. Pode ser um colar, uns brincos mais vestosos, não é? Aquela coisa que normalmente não se usa e que depois ali acaba por fazer todo sentido. E as férias são também aqui uma ótima oportunidade para largarmos por momento as carteiras enormes Onde se leva tudo, andar, não é? não é? Sim. E usarmos apenas uma clutch mais pequena, que também pode ela ser um acessório desses statements que muda ali o look. Precisamente. Olha, e temos chinelos rasos, incluindo as populares havaianas, não é? Que se tornaram omnipresentes para diferentes contextos, incluindo até os mais festivos, não é? E olha que até os fatos de banho, porque hoje já os consegues incorporar também aqui Usar à noite, não é? em Sim. looks extra praia, até porque tens uns que são bastante estilosos É e verdade. até com tecidos brilhantes e tudo, existem várias opções. Sim, olha, eu diria que é para esquecer é uma coisa, peças muito volumosas, não é? Mesmo que nós achemos que aquilo é muito interessante, vestir isto de facto ocupa metade da mala e não vale a pena. Também sapatos que não vamos usar, apesar que devemos sempre ter mais do que um par disponível, não é? Isto é bom ter em conta. E roupa que fica cheia de vinhos facilmente também não é uma coisa muito prática. Verdade, Não? são coisas a evitar. Apesar de todos gostarmos muito dos linhos, por exemplo, Pois é, mas não dá pode ser jeito sempre nenhum. uma dor de cabeça. E depois tens uma questão mais básica, que é a arrumação da própria mala, não é? É importante preenchermos todos os espaços vazios. Por exemplo, estás a ver as malas de rodinhas que têm assim aqueles espaços que ficam entre... Mais reentrâncias, não é? As reentrâncias, que são ótimas para colocar roupa interior, pijamas ou t-shirts, assim, peças que podem ir bem dobradinhas e que aí preenchem esses espaços. Depois, no caso dos biquínis, podes aproveitar as copas dos sutiãs para meter lá dentro a parte de baixo. Olha, e isso assim, é muito esperto, sim. pronto, Mais utilizas aquele espaço rentabilizar. vazio.
Rentabilizar, é verdade. Tu também tens sempre aquele método militar, não é? Que recomenda enrolar a roupa em vez de dobrar como nós habitualmente fazemos, não é? Pelo menos costumo fazer isso. Ou então aquela arrumação vertical. Pois é, essa é ótima. Também se pode usar nas gavetas de casa e que permite ver melhor as peças de roupa. Precisamente. Olha, uma coisa é certa. Tudo o que for mais volumoso deve ir vestido para aliviar, claro, o resto da bagagem. Pelo menos é algo muito comum, sobretudo assim no regresso de viagem. Em que a pessoa já pesa mais, sim. Quando se vem pesado e normal, parece que as malas encolhem. A mim acontece-me há sempre coisas a mais do que nós levamos inicialmente. Olha, há pelo menos mais 2 ideias que me parecem muito sensatas quando viajamos. Para já, levar sempre um saquinho dobrado, não é? Aqueles saquinhos de pano que temos por todo o lado, para o caso de ser preciso encher com um extra qualquer, lá está. E uma echarpe larga, pelo menos no caso das senhoras, eu acho que isto dá muito jeito. Portanto, podes improvisar um top, uma bela saia por cima, lá está, de uma parte de cima, como um top, uma camisola, uma t-shirt. Também dá para proteger o pescoço, até no avião, não é? Dá imenso jeito. Para protegeres os ombros, se for necessário, e em momentos mais frescos. E ao mesmo tempo aquilo não ocupa muito espaço, não é? É muito mais discreto que um casaco, menos volumoso. É uma bela dica e o YouTube e afins estão cheios de ideias até para usar lentes de formas diferentes. Olha, mas nós estamos para aqui a falar de leveza, mas isso era uma coisa impossível há umas décadas. Absolutamente, não é? Começar pelas malas. Nós hoje temos, por exemplo, pequeníssimas clutches Louis Vuitton, mas a marca começou por ser conhecida pelos seus grandes baús de viagem, não é? Muito antes da moderna e funcional tecnologia que nós temos hoje por todo o lado. Aliás, nos anos 60, a Audrey Hepburn pediu à marca que fizesse uma versão mais pequena da Keepall e foi assim que surgiu a famosa Speedy Bag, não é? Que usava muito aeroportos, lá andava ela com a sua Speedy. Sim, nessa era, a Gucci também marcava muito aqui o ritmo e graças a Jackie Kennedy, que até batizou um dos modelos assim também mais portáteis. É verdade. Mas, Margarida, tu já pensaste nas malas que os nossos antepassados tinham que levar só para transportar louças? Ou os atoalhados? As roupas de cama, aquelas coisas todas. É que viajava-se de facto com muita coisa. Era a casa ao contrário de hoje. E era um sinal de estatuto, não é? Pelo menos um sinal assim mais óbvio. Aliás, os navios no século XIX transportavam 3 classes de passageiros e cada uma tinha permissão para levar um volume diferente de bagagem. Claro que os passageiros de cabine, a mais alta de todas, dispunham de muito mais espaço de bagagem e tinham também as grandes cabines privadas onde podiam viver durante meses, não é? Porque as viagens também demoravam muito tempo, aquilo era quase uma mudança de vida. E onde se podiam guardar os bens pessoais, mas também a mobília. Aliás, olha, no Titanic isso vê-se muito bem, não é? Muito bem. Sim. Olha, hoje também acabas por ter um pouco essa categorização nas companhias aéreas. Aliás, quanto mais malas levas, mais pagas pelo bilhete. E claro, se optares por um bilhete em primeira classe, tens um serviço completamente diferente, não é? Sim, e a verdade é que muitos de nós também se começaram aqui a preocupar em viajar leves, também por essa questão económica, não é? Para além, claro, do incómodo que é andar com aquele peso todo atrás. Mas ainda se vê por aí muito boa gente com aqueles kits incríveis, aqueles conjuntos de malas todas a condizer, tudo muito instagramável, lá está. Para a fotografia, olha, ainda se mantém de facto um pouco essa ideia de status associada a levar muita bagagem, sobretudo se forem malas de marcas muito conhecidas, famosos monogramas, facilmente identificáveis, mas é um pouco uma realidade paralela que se vive muito nas redes, não é? Porque de prática acaba ter muito pouco, não é? Como dizias, não é? Ou nada mesmo, não é? Sim, até porque há coisas que nós já não precisamos de levar, não é? E os próprios hotéis e as casas de férias também foram mudando, não é? Muitas vezes tu até podes chegar com uma mala grande, mas depois chegas ao sítio e não tens nem muito tens bem onde colocar. Arrumar. Exatamente. O mundo da hospitalidade mudou muito, de facto. Olha, e as malas para chapéus? Tu lembras disto? Aquilo era adorável, mas hoje servem sobretudo para decorar, não é? Completamente. Olha, tal como os antigos autocolantes das viagens feitas, não é? Tivemos uma série de itens que se tornaram portáteis, justamente aqui a pensar em deslocações, olha, como os oratórios e as custódias, não é? Que ganharam versões miniaturas aos que existiam nas igrejas e em casas particulares, na altura das viagens da nobreza, e isto quando a nobreza ainda andava de carruagens puxadas a cavalo. Precisamente. Com o advento das viagens aéreas foi preciso cortar, lá está, nas dimensões das bagagens, mas não pensem que as restrições começaram só agora, porque isto é muito antigo. Completamente. Olha, mas ao menos nos anos 70, e graças a Bernardo Sadeau, trouxeram-nos malas com rodinhas, uma coisa prática, não é? Isso foi uma autêntica revolução nas viagens, não é? 17 anos mais tarde já foi o piloto Robert Path
que faz aqui um update desta mala e a torna um bocadinho mais pequena, ainda mais fácil de movimentar, e é, na verdade, assim que nasce a primeira mala de cabine. Olha, a história não é assim tão simples, de facto, a verdade é que as malas de rodinhas, como conhecemos hoje, são obras destes cavalheiros, mas já nos anos 40 começaram a aparecer anúncios de produtos que aplicavam a tecnologia das rodas às malas. Eram dispositivos conhecidos como o carregador portátil, não é? Que era assim uma espécie de dispositivo com rodas aplicada à mala. Assim, uns primórdios desta invenção. Mas tu sabes que a moda não pegou. Só depois, nestes anos 70, a coisa se tornou mais era mais as mulheres, popular. Não é? Se calhar também por isso. Exatamente, porque eram mais as mulheres que, claro, tinham mais bagagem e, em alguns casos, menos força para carregar, ou menos mãos, porque normalmente as mulheres tinham ou uma criança ou também uma mais cesta uma com além da mala, coisa, mais alguma coisa mala, pela mão, exatamente. É verdade, sim. Olha, mas claramente não se chamavam Amelia Earhart, a incrível piloto aviadora que em 1933 registou, imagina tu, a sua própria linha de bagagem leve e feita para durar. Portanto, ela lá pensou aqui no que era essencial. De facto, era pioneira em tudo. Era incrível. No século XXI chegamos aqui a outro patamar no que toca à bagagem, não é? Estamos a falar de malas inteligentes que estão equipadas com funcionalidades como localização GPS, carregadores integrados, que é uma coisa que dá muito jeito, e fechaduras biométricas. E até tens umas que andam sozinhas. Ai, que maravilha. Olha, eu adorava que pudessem aplicar essa tecnologia aos humanos, não é? Nos aeroportos, para nós não termos que caminhar tanto. Olha, não se fosse só as malas. Eu gostava era de ter sempre à mão outra coisa essencial. O passaporte? Não. Mas se eu fosse a Rainha Isabel II, por exemplo, não precisava de passaporte. Não precisavas. Mas, além de ter um médico sempre comigo, andaria sempre com um saquinho de sangue. Por acaso, pronto, que ela andava sempre coisa. na mala, não é? Que é a prática comum entre estas figuras, por todos estes chefes de Estado, claro que pode dar jeito. Olha, outra coisa que parece um pouco tétrica, mas que este tipo de personalidades de alto perfil também exige a situação, é que levem sempre na mala roupa preta, não é? A pensar numa ocasião de luta inesperada, coisa que, lá está, então Princesa Isabel não tinha à mão quando soube da morte do seu pai. Ela estava em África, quando se tornou, enfim, quando ascendeu ao trono e pronto, é importante estar sempre a posto e levar uma coisa negra ali na mala. É verdade. Eu acho que isso a partir de uma certa idade, dá todos jeito nós devíamos antes a mais ter em conta. Antes a mais medicamentos. É um facto. Olha, mas assim, coisas mais comuns. Medicamentos, toalhitas higiênicas são ótimos também. Sim, olha, por outro lado, para evitar excesso e redundância desnecessários, eu acho que nós devemos seguir aquela regra que é evitar coisas que pertencem a uma categoria chamada just in case, não é? Como dizem os ingleses. Rainha do just Pronto, in case. Ou em caso de surgir oportunidade, como nós diríamos em bom português. Que é aquela coisa de, pronto, olha, pode ser que seja preciso, não é? Mas no fundo, a não ser que seja algo realmente muito planeado, normalmente não sai do fundo da mala, não é? Fica ali só a atrapalhar. E nós não chegamos a usar. Mas, por outro lado, tens sempre aquelas pessoas mais previdentes que trazem sempre consigo uma muda de roupa para o caso de lhes perderem a bagagem. Mas isso eu acho que faz imenso sentido, sim. Eu acho que faz imenso sentido. Aliás, eu sei que sai caro, mas não deixa de ser até uma ótima desculpa para ir comprar roupa nova, não é? É se nos perderem a mala, não é? Sim, portanto, sim. se quisermos renovar o guarda-roupa, também podemos exatamente, disso. Sim. Mas podes nem precisar, Maria. Quando perderam as malas da Olivia Munn, o Michael Kors enviou-lhe roupa nova para ela ter o que vestir. Eu acho que ela fez de propósito também, para conseguir um guarda-roupa novo. É uma boa estratégia. Olha, quem teve menos sorte foi a Elizabeth Hurley, que já contou em termos uma história ótima de viagem. Ela diz que uma vez, quando fez a sua mala, estava tão alcoolizada, imagina tu, que só quando chegou a Roma é que descobriu que apenas tinha levado roupa interior. Não tinha levado mais nada. Olha, mas pelo menos não lhe faltava tudo. Pois é, já há muita gente que se esquece do contrário. Já me aconteceu o oposto. Olha, já a nós o que nos falta é tempo para continuar com esta conversa. Até breve. Até breve.